Olá, queridos amigos do canal A Forja, vamos a mais um vídeo para que possamos edificar ainda mais a nossa vida através da Palavra de Deus. Espero primeiramente que vocês se encontrem muito bem e quero que saiba que mesmo que talvez você não esteja no melhor momento da sua vida, entenda que esta fase é só um capítulo da sua vida, mas não o final do livro. Cabe a nós refletir mediante essa situação e tentar entender o que Deus tem para nos ensinar nessa adversidade que você está passando. Hoje no nosso vídeo vamos meditar no livro de Salmos, mais especificamente no Salmo 1. Então peço por gentileza para que me acompanhem nesta palavra. Antes disso, vamos glorificar a Deus e pedir para que Ele abra a nossa mente e transforme a nossa mente através desta palavra que vamos meditar. Senhor Deus, o Senhor fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a sua palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma faca de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula. Peço a Ti, Senhor Deus, que essa palavra possa nos edificar e transformar a nossa mente, para que nós possamos Te honrar e seguir os seus desígnios para a sua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, vamos dar início ao Salmo 1 e ele começa da seguinte forma: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão a julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Queridos irmãos, nós vamos perceber no versículo 1 que trata-se de um manual básico para que nós possamos blindar e proteger a nossa fé. Principalmente nesse período em que a nossa fé em Jesus Cristo tem sido tão atacada, zombada, blasfemada. Infelizmente, diversos cristãos que fogem, desviam-se da fé, não é algo que acontece do dia para a noite, mas é algo progressivo, que vai acontecendo pouco a pouco. E nós vamos perceber aqui no versículo 1 que há 3 tipos de pessoa e 3 tipos de atitude que corroboram para isso. Olha o que vai falar para nós. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Deus está nos falando para não seguir o conselho dos ímpios. Ou seja, se a pessoa começa a seguir o conselho dos ímpios, vamos entender quem é o ímpio. Ímpio é aquela pessoa que para ele a palavra de Deus não tem validade alguma. Para ele não serve. E ele vai lhe dar conselhos que vai fazer você questionar a Bíblia, de modo que vai reverberar na sua fé, esfriar a tua fé. Cristo fala que nós devemos ir e fazer discípulos, ou seja, nós que temos que influenciar essas pessoas de maneira positiva, mas para isso você tem que ter o conhecimento da palavra, ou seja, se essa pessoa, principalmente uma recém-convertida, e ela não tem uma concepção, um aprofundamento da palavra, é muito fácil para que uma pessoa de fora comece a dar conselhos para ela e ela automaticamente começa a se desviar da fé. Continuando, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Meus amigos, o mundo tem várias e várias formas de, querendo ou não, influenciar as pessoas no nosso dia a dia. Há um comércio do entretenimento. Então, para muitas pessoas é muito mais interessante você ir para o mundão, para uma festa, do que realmente estar num culto, principalmente quando a pessoa não tem conhecimento do que é aquilo. E a partir do momento
que você anda com a pessoa que é o pecador e a conduta dela influencia na sua vida, porque é uma ação, e automaticamente o pecador é aquela pessoa que comete algo, ela não só não leva em consideração a palavra de Deus, mas ela comete atos que rompem com este vínculo que Deus tem na nossa vida, automaticamente isso influencia na sua vida. E o terceiro ponto, nem se assenta na reunião com zombadores. Aqui nós temos que compreender que o Salmo é escrito num contexto judaico. Se assentar à mesa, na cultura judaica é algo muito importante, é algo muito levado a sério. Inclusive tem até pontos na mesa que demonstra a autoridade, a importância da pessoa que ela tem na sua vida. Então se aqui está falando para você não se assentar, essa pessoa se assentando com um zombador, que é a pessoa que blasfema a Deus, para ele Deus não existe, e ele inclusive blasfema da fé, é que você já está fazendo parte do grupinho. Você faz parte do grupo e essas atitudes dessa pessoa você já está começando a imitar. E daí realmente temos um rompimento total da comunhão de Deus contigo. E continuando, o que eu acho muito bonito na palavra de Deus é que ele traz o conselho ou a problemática, como nós vimos, mas também ele já traz logo em seguida a solução. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a pessoa que é justa, a felicidade dela está na meditação da palavra de Deus dia e noite. Assim ela vai fortalecer a fé dela. Mas a grande questão aqui que você pode estar levantando comigo, Bruno, eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus dia e noite. Calma, calma, calma que eu vou te explicar isso aqui de uma maneira muito simples e você vai ver que vai fazer total diferença na sua vida. Aqui nós temos que compreender primeiro o que é meditar no contexto cristão. É totalmente diferente, muitas pessoas atrelam o meditar a um monge do Tibete que fica lá sentado horas e horas meditando. No contexto cristão não tem nada a ver. Meditar na palavra de Deus é algo que você vai internalizar essa palavra, você lê uma palavra de Deus e vai meditar nos seus pensamentos como que você coloca essa palavra, o que Deus quer falar para você, como você coloca ela de maneira prática no seu dia a dia para melhorar, ou como evitar uma situação quando é um alerta de Deus, tal como nesta situação. Então, isso é meditar no contexto cristão. Imaginar aquela cena e como aplicá-la no seu dia a dia. Outra coisa que temos que entender aqui, na sua lei medita dia e noite. Você vai me falar também, eu não tenho tempo para ler a Bíblia o dia todo. Como isso? Como Deus me cobra isso? E Deus, na sua onisciência, claro que Ele iria saber que você tem seus afazeres, seja o trabalho, afazeres domésticos. E aqui, a descrição que eu vou dar para você, para essa problemática, também vai resolver um versículo que fala, orai sem cessar. E você vai me perguntar de uma maneira muito justa, como que eu vou orar o dia todo, se nem meditar na palavra eu não consigo o dia todo por conta dos meus afazeres? E agora eu vou dar uma solução muito interessante que eu aprendi no livro do Rick Warren, que realmente faz juntar tudo isso e você vai ver que é muito interessante. Concorda comigo que o ato, por exemplo, de você pegar um versículo bíblico, por exemplo, no Salmo 23, Davi declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A partir do momento que você declara isso, você seja indo para o seu trabalho, no ônibus, você dentro do seu trabalho, mesmo trabalhando ali, fazendo as coisas, e na tua mente você está pensando sobre isso, declarando este salmo, e também em outros afazeres domésticos, você ao mesmo tempo está meditando a palavra de Deus, porque você está verificando como que Deus quer falar essa palavra para você, que Ele é a provisão da tua vida. Você vai entender como esta palavra pode ser utilizada no dia a dia e ao mesmo tempo você está lendo a palavra de Deus, você está meditando nela dia e noite e ao mesmo tempo você está orando a Deus, Senhor, provê minha casa, conforme o Senhor fala
no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faça com que a sua palavra se cumpra. Então você está 24 horas por dia orando e meditando na palavra de Deus. E isto faz com que você se torne protegida a sua fé. E olha a continuação do Salmo no versículo 3. E vai falar, é interessante que a palavra de Deus agora ela vai dar a consequência, o benefício de você cumprir a lei de Deus. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. O que isto quer dizer? Quando você internaliza a palavra de Deus e realmente opta pelo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, que é a transformação da sua mente, a palavra de Deus faz com que você transcenda. Você transcendendo, você vai entender, por exemplo, em Provérbios, quando fala no capítulo 4, que você tem que ter um foco e seguir de maneira firme em direção a esse objetivo. Então tem vários versículos como esses que vão transformando a sua mente de modo que a prosperidade vira uma consequência na sua vida por essa transformação. E olha o contraste que ele vai dar com o ímpio. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que é levada pelo vento. Ou seja, ele faz o contraste entre a árvore, que é algo firme, com raízes no chão, então é difícil de ser arrancada, e a palha que é levada pelo vento. Quantos jovens, infelizmente, hoje em dia, até mesmo adultos, que são levados de um vento para o outro, seja por profissões que falam que é profissões do futuro, sobre situações de ideologias, política, e não se internalizam para conhecer quem realmente eles são. Infelizmente, quem não prioriza a palavra de Deus fala para você entrar dentro de si e conhecer a si mesmo, e a partir disso você se tornará livre, porque entenderá o propósito que Deus tem na sua vida. E ele continua: por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Meus amigos, infelizmente, há um contraste muito grande aqui na palavra de Deus. E mesmo que talvez você não seja cristão, isso você pode aplicar na sua vida de uma forma muito simples e objetiva. Se você está fazendo uma faculdade, e eu já fiz faculdade em Foz do Iguaçu, numa faculdade que tinha vários bares ao redor, você vai ter que escolher se você realmente vai honrar a mensalidade da sua faculdade e ir estudar, ou se você vai sair na sexta-feira tomar cerveja e vai abandonar a aula. Compreende aqui este versículo na prática? Então ele não é aplicado só num contexto cristão, mas em tudo que você vai fazer na sua vida. Porque se você tem princípios firmes, solidificados, como Cristo fala, pautados na rocha, você não vai ser como uma palha carregado para o vento, mas você vai estar firme em direção a um objetivo. Eu espero que esta palavra edifique a sua vida e, como Cristo fala no capítulo 15 de João, um amigo, quando descobre algo, um ensinamento que transforma a vida dele, ele compartilha com outro amigo. Então, se esse conteúdo te edificou, peço por gentileza para que compartilhe com um amigo, para que ele também possa ser edificado. E peça a Deus para que esta palavra possa transformar a sua mente e para que você busque mais a palavra de Deus. Compreenda, mesmo que você talvez não seja cristão, só esses exemplos mínimos que eu dei não é nem 1% da Bíblia. Tem vários conceitos bíblicos que realmente podem transformar a sua vida. Para já, agradeço muito a sua atenção, desejo paz e prosperidade e até o próximo vídeo.